Olá, pessoal. Meu nome é Ana Luísa, eu sou aluna de doutorado da professora Mariela e eu sou monitora 2 dessa disciplina. Não sei se vocês já chegaram a me ver no decorrer da disciplina, cheguei a dar alguma aula para vocês, mas hoje eu vou acompanhar vocês e vou explicar para vocês um pouco do sistema renal. E aí, quem quiser falar comigo depois, pode enviar algum e-mail para mim. Esse aqui é o meu e-mail, ano.destro@ufv.br, tá bom? Vamos lá, quando a gente fala sobre o sistema renal, né, o principal órgão que a gente pensa são os rins. E quando a gente fala nos rins, né, as funções primordiais dos rins, qual que é a função? Se eu perguntar para vocês, qual que é a função primordial do rim? O que vocês me responderiam? Quando eu estou dando essa aula em outras turmas, geralmente eles me respondem que é filtração. E aí, ao final dessa aula, eu gostaria que vocês pensassem se seria filtração mesmo, tá bem? Então, o rim ele tem diversas funções, né? E aí, ele tem essa função aqui de regulação do volume do líquido extracelular e da pressão arterial. Vocês vão ver alguns exemplos disso. Regulação da osmolaridade e manutenção do equilíbrio iônico. Tudo isso está bem relacionado, né, nos processos de filtração, reabsorção, que funcionam de uma forma a fazer essas regulações. A regulação homeostática do pH, excreção de resíduos. O rim ele é muito importante em excretar componentes tóxicos e também excretar resíduos metabólicos. E produção de hormônios. O rim ele tem também uma importante função na produção de alguns hormônios. Tá? E aí, quando a gente olha aqui o sistema urinário, vocês vão observar que nós temos dois rins. Né? Algumas pessoas conseguem conviver com um rim, né? Mas o normal é a gente ter dois rins. Um ureter, que liga os rins à bexiga urinária. Então, o rim ele vai fazer as funções dele e vai formar uma excreta. Esse excreta vai passar pelo ureter e vai chegar na bexiga urinária. Aí a bexiga urinária vai passar o líquido pela uretra, né, expelir o líquido pela uretra, um processo de micção. E se a gente fizer um corte nos rins, a gente consegue observar que ele tem aqui o ureter chegando, aí ele vai aqui na pelve renal. E a pelve renal vai desembocar em alguns triângulos aqui, ó. Você pode observar essas regiões mais triangulares, mais vermelhas, que é a medula do rim. E o córtex que fica ao redor dessa medula, tá? E ao redor do córtex ainda a gente tem essa camada aqui, são as cápsulas, que envolve, né, o rim, essa massa interna do rim. E dentro da medula e do córtex, nós temos os néfrons, que são as unidades funcionais dos rins. Os néfrons, é lá nos néfrons que o líquido vai sofrer o processo de filtração, de reabsorção, de secreção e, por fim, de excreção. E observem que o néfron ele fica na região do córtex e também aqui na região da medula. Tá? Observem só aqui o néfron na região da medula e uma parte aqui na região do córtex. E aí, esse néfron que eu acabei de comentar com vocês, eu já acabei de falar, é a unidade funcional do rim. Então, ele vai fazer esses processos, mas para esses processos serem realizados, é necessário ter um suprimento sanguíneo para auxiliar nessas trocas, porque essas trocas elas vão do líquido extracelular e do suprimento sanguíneo para os túbulos do néfron, ou vice-versa, dos túbulos do néfron para os capilares sanguíneos. Então, observem, tem uma artéria renal que vai chegar com sangue e uma veia renal que vai sair com sangue. E aí as artérias vão se transformando em algumas arteríolas, né, que vão chegar até o néfron, primeiramente ali no glomérulo, onde a gente vai ver daqui a pouco. Então, observem que o rim ele é altamente irrigado, ele tem uma alta irrigação aqui, que passa ao redor da medula, ó, e vai entrando aqui no néfron. Porque no néfron a gente encontra algumas partes dos túbulos, né, que são muito importantes nessas trocas. Um delas é o glomérulo, que é onde
onde acontece essa filtração, a cápsula de Bowman, envolve um emaranhado de veias, de arteríolas, que vão fazer a filtração. E aí, isso prossegue por outros túbulos. E esse glomérulo, ele fica na porção do córtex do rim. E na porção da medula, a gente tem a alça de Henle, que é essa região aqui, bem prolongada. Ela pode estar muito dentro da medula, ou um pouquinho só dentro da medula, mas ela vai estar dentro da medula. E tem também o ducto coletor, que é essa porção aqui, que é onde vai sair o filtrado final, né, o que foi excretado. E aí observem que os capilares tubulares, eles ficam bem próximos aqui dos túbulos. Outra coisa também, observem que um dos túbulos, se vocês for seguindo aqui, a gente tem o glomérulo aqui, tá? Aí os túbulos, aqui a gente tem um túbulo, aí tem a alça de Henle, e aí continua no túbulo que a gente chama de túbulo distal. A gente vai ver isso mais detalhadamente. Mas eu queria mostrar para vocês que esses túbulos, eles fazem um emaranhado, e o túbulo distal, ele passa lá próximo das arteríolas do glomérulo. E aí eu chamo essa atenção porque algumas vezes os esquemas mostram esses túbulos abertos para ficar mais didático. Porém, eu queria que vocês entendessem que o túbulo distal, ó, o túbulo proximal, ele sai aqui, né? Proximal de próximo. Aí desce para a alça de Henle e aí ele se torna distal, passando aqui no aparelho justaglomerular, aqui entre as arteríolas do glomérulo. Tá? Vocês vão ver que isso vai fazer mais sentido mais para frente, mas eu gostaria de chamar a atenção a vocês agora. Então, aqui, para vocês verem melhor, a gente tem as arteríolas entrando, a gente tem a arteríola aferente, vocês lembram lá, deixa eu mover isso aqui, vocês lembram lá do sistema nervoso, que a gente tem o neurônio aferente, que é o neurônio que está chegando, e o neurônio eferente, que é o neurônio que está saindo, né, com a mensagem? Então, a arteríola aferente está chegando com o sangue, e a arteríola eferente, ela está saindo com o sangue. Então, a arteríola aferente chega com o sangue aqui no glomérulo. E a arteríola eferente, ela vai retirar o sangue aqui do glomérulo. Tá? E aí vai passando depois por vários outros capilares que estão ao redor do néfron. Tá? E aí, ó, que eu falei com vocês aqui, ó, o túbulo vai passando, desce aqui pela alça, e aí ele faz toda uma contorção e passa próximo das arteríolas. Tá vendo? E aí desemboca aqui no ducto coletor. E a gente tem vários néfrons, tá? Dentro dos rins. E esses néfrons, eles desembocam em um ducto coletor. Não um ducto coletor, mas vários néfrons para um ducto coletor. Então a gente tem menos ductos coletores do que néfrons nos rins. Tá bem? Aí, gente, observem só essa imagem aqui para a gente entender os processos que os néfrons são envolvidos. A arteríola aferente chega aqui com o sangue, né? E aí acontece um processo de filtração. Esse processo de filtração, ele chega a filtrar 180 litros por dia. A gente não urina esse tanto de água, né? A nossa urina não chega a ser 180 litros. Então, se a gente tem uma filtração de 180 litros, provavelmente essa água ela tem que voltar para o nosso corpo, né? Ela vai voltar no decorrer dos túbulos, pelo processo de reabsorção. Então, a maior parte do que é filtrado volta para o nosso corpo, volta para as veias, através de um processo chamado reabsorção. E aí a gente também tem o processo de secreção, que adiciona poucas coisas, algumas coisas ali, alguns nutrientes, alguns excretas vão ser adicionados pela secreção. E aí, até que a gente vai ter o excretado. Tá? Observem que aqui a gente já está diferente, é o que eu falei com vocês, né? Por didática, a gente abre e demonstra ele assim. Porém, ele é um emaranhado, então não olhem essa imagem e pensem nela quando a gente for falar sobre as partes dos néfrons. Isso aqui é só didático. Ele vai estar emaranhado, vai estar ali meio emboladinho. Então, olha só, o glomérulo, a cápsula de Bowman, que envolve o glomérulo. A gente tem o túbulo proximal, vocês lembram que eu mostrei o túbulo proximal saindo lá da cápsula de Bowman. A alça de Henle,
a gente tem a porção descendente da alça de Henle e ascendente da alça de Henle. É importante porque essas porções possuem funções diferentes, tá? Nós temos o túbulo distal. O túbulo distal, ele é o que eu mostrei para vocês, que ele se contorce e passa aqui em frente ao glomérulo, próximo das arteríolas. Tá? E aí a gente tem o ducto coletor posteriormente. E aí, só uma visão geral aí do que a gente vai falar daqui a pouco. Nós temos aqui a cápsula de Baumann, e aí a gente tem um processo de filtração das arteríolas aferentes que chegam aqui nesse glomérulo. Então, observem que a arteríola aferente está trazendo sangue. Esse sangue fica aqui no glomérulo e sofre uma filtração. Aí, depois disso, aqueles 180 litros vai retornar uma boa parte na reabsorção, né? E aí, depois de ter essa reabsorção, vai ter uma porção que é secretada de volta ao túbulo e aí vai ser excretado. A filtração, então, ela é um processo muito permissivo. É um processo que vai sair filtrando praticamente tudo. Vai ficar só umas proteínas e algumas células sanguíneas. Não é comum a gente ter célula sanguínea na urina, né? Então, as células sanguíneas e algumas proteínas, elas vão permanecer no glomérulo. De restante, a maioria das coisas, quase tudo, vai ser filtrado. Depois, vai ser reabsorvido. Ah, mas por que a gente tem uma quantidade tão filtrada para depois ser reabsorvido? Existem coisas no nosso corpo, alguns xenobióticos, né? O rim ele é extremamente importante para a limpeza do nosso corpo, né? Eu trabalho com metais pesados, por exemplo. E aí o rim é um dos principais alvos dos metais pesados. Ele acumula muito metal pesado. E aí ele precisa ter ele precisa liberar aquilo o mais rápido possível, o menor tempo de contato com esses metais pesados, outros tóxicos, né, outros resíduos tóxicos, e essa alta taxa de filtração vai fazer com que passe tudo de uma vez. Depois vai ter um processo um pouco mais seletivo de retorno dessa quantidade filtrada. Tá? É por isso que a gente tem uma taxa alta de filtração e também uma taxa alta de reabsorção, exatamente para liberar de uma vez esses resíduos que são tóxicos. Então nós temos a quantidade filtrada, né, que é bem alta, e aí a gente vai ter uma retirada da quantidade absorvida. Depois a liberação de uma quantidade secretada. Se a gente juntar isso daqui, nós temos a quantidade secretada de soluto, né, que é a nossa urina, propriamente dita. Então, eu vou deixar para o nosso próximo vídeo, a gente vai ver essa visão geral aqui um pouco mais detalhada, beleza?